América, então vamos falar mais do Galo, do sorteio da Libertadores que começa às 9 da noite. Fabrício Calazans está na ponta da linha com a gente, acompanhando a cerimônia, e aí estão os potes para o sorteio da Libertadores, o Atlético em busca do bicampeonato. Vamos lá. Pote número 1. Dificilmente você pega alguém tranquilo aí, mas tá, vamos lá. Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca, Nacional, Atlético Paranaense, Independiente Del Valle e Olímpia. Acho que o Olímpia e o Nacional seriam aí os dois mais procurados, hein, turma? Olímpia. Em termos de facilidade? São os mais fáceis. Porque o Del Valle, se alguém aqui falar que pegar o Del Valle é mais tranquilo, eu vou sair da mesa. Porque o Del Valle já rompeu isso já. Tem que parar de subestimar o Independiente Del Valle. Atlético Paranaense também não é fácil. Não é fácil, não. Boca, Palmeiras, River, Flamengo. O Nacional perdeu muitos jogadores, né? Perdeu o Soares, enfim, perdeu outros jogadores importantes também. O Pumita, que foi pro Vasco. É um time que tá meio desconfigurado, né? Já trocou de técnico esse ano, tá meio perdidão. E o Olímpia vem de um momento de muita instabilidade também, apesar de que jogar lá no Paraguai é difícil também, no Defensores del Chaco, tô certa? Tá. É isso mesmo? Mas são os dois mais fáceis, nem se compara com Flamengo, River Plate, Palmeiras e etc. No pote 2 temos Libertad, Atlético Nacional, Internacional, Barcelona de Guayaquil, Racing, Corinthians, Colo-Colo e Fluminense. Ô Du, quem que é mais fácil pegar nesse pote 2 aí? Cara, ninguém, né? Aldo. Você tem ali... Quem que é menos difícil, Edu Panzi? Acho que tem adversários mais... Colo-Colo. Não, mas eu tô fazendo uma análise ali do grupo A, do pote 1 e do pote 2. Tem adversários mais acessíveis no 1 do que no 2, pra mim. Ah, você não acha? Eu acho que o Barcelona de Guayaquil e o Colo-Colo são... E o próprio Libertad do Paraguai... Libertad? É o campeão e líder, de novo. Do Campeonato Paraguaio, parabéns. Sensacional. Então a Libertadores é uma teta. Não, mas você que falou que os favoritos são os brasileiros e o River Plate? Então a Libertadores, pro Léo, é uma grande teta, porque o líder do Paraguai não serve, o do equatoriano não serve, o do Peru não serve, da Venezuela não serve. Só serve Brasil e Argentina. Então vamos lá. Ô, Léo, você acabou de falar de subestimar. Eu vou mudar de ideia se você me disser. Tá subestimando na frase seguinte. Quem é o último campeão aí que não foi brasileiro ou argentino? Ô, Léo, não tô dizendo isso. Não, é porque... o Libertad, poderoso Libertad. Mas a gente tá... A gente tá falando... Eu não tô falando de campeão, eu tô falando da Libertadores. O Atlético não foi campeão nos últimos... A última vez que o Atlético foi campeão foi em 2013. Então quer dizer que o Atlético é péssimo nos outros anos. Não, eu te falei. Não existe. Quando um time que não seja brasileiro ou argentino ganhou a Libertadores recente, ninguém lembra. Ninguém nem lembra. Eu concordo, esses times não vão chegar e não vão ser campeões, mas esses times endurecem, esses times dificultam. Então, pega o pote 1, tira brasileiro e argentino, o resto é tudo moleza. Pega o pote 2, tira brasileiro e argentino, o resto é tudo moleza. Pega o pote 3, tira brasileiro e argentino, o resto é tudo moleza. Pega o pote 4, tira o Atlético, o resto é tudo moleza. Assim é a Copa Libertadores na sua cabeça. Pra mim não é. Você tá colocando, deixa eu te falar, você fala das suas palavras, eu falo das minhas. Você acabou de falar isso. Eu não tenho medo do Libertad do Paraguai, eu não acho que o Atlético tem que ficar com medo do Libertad do Paraguai. Eu acho que dura pegar Flamengo, Palmeiras, River. Esses aí estão. O Libertad tá abaixo do Galo, Eu acho que tá. Claro que tá abaixo do Atlético. Então, Du. Mas é o atual campeão paraguaio, o líder do Paraguai. O atual campeão paraguaio pra você significa muito. Eu acho que eu quero evitar. O Atlético Nacional? Eu quero tentar pegar um Colo-Colo que não vive um momento igual ao do Libertad, por exemplo. Libertad ou Inter? Olha, Léo, Libertad ou Inter? Uma coisa que o futebol me ensinou nesses 20 anos de carreira é respeitar. É respeitar. Você preferia pegar o Inter? Hoje sim. Do que o Libertad? Sim. E você, seguramente. É difícil. Eu não gosto de pegar clube brasileiro. Preferi pegar o Inter. Eu preferia pegar o Libertad. Eu também. Uma coisa o futebol me ensinou a respeitar. Mas porque hoje o Inter foi eliminado ontem, tá muito assim. Quem tá vendo o Inter jogar, Léo? Não, tô vendo, cara, mas o bicho é o Internacional, confronto aqui, ó. Existe uma coisa no futebol que é campeonato de regularidade e mata-mata ou 2 jogos. Campeonato de regularidade, os clubes brasileiros, se pegasse o Libertad, se pegasse o Colo-Colo, se pegasse o Barcelona, eles iam abrir ali 15, 20 pontos de vantagem. Em 2 jogos, a distância técnica é curta. O Libertad pega o Atlético lá no Paraguai, se fecha, tira um 0-0, faz um 1-0.
Como o Milionários foi num escanteio e meteu 1-0, o Atlético teve que cortar um para empatar o jogo. Ah, mas o Galo perdeu um tanto de gol lá, Du. Mas perder gol não é gol. Bola na trave não altera o placar. Sei, mas foi melhor. O Galo não foi melhor lá no jogo de ida já? 2 jogos e mata-mata encurtam a distância técnica entre equipes. A Copa do Mundo mostra isso. A Copa do Brasil mostra isso. Nós estamos vendo nos regionais os pequenos eliminando um monte de grande. Você viu o que o Atlético passou contra o Atlético. Então, numa Libertadores, que você faz 2 jogos contra o Libertad, você não pode desprezar o Libertad. Numa Libertadores, que você vai fazer um mata-mata contra um Milionários, contra um Colo-Colo, por maior que seja a distância hoje entre as equipes, você não pode desprezar. Pode ser que nesse jogo o clube melhor faça 1-2 e aí abra a porteira. Mas se o clube pior, ele se fecha num primeiro tempo, leva um 0-0, com 15 minutos do segundo tempo, segue 0-0, a pressão vai toda para um lado só. Só para o lado do melhor, com maior investimento, e não é fácil jogar com pressão. Você trazer esses times para um campeonato de 38 rodadas, esses times vão ficar lá atrás. Se você traz essas equipes para um campeonato de tiro curto, uma fase de grupo só 2 jogos, um mata-mata, a distância técnica encurta sim. Então, eu aprendi a respeitar muito essas equipes nesse tipo de torneio. Obrigado. Você acabou de chancelar o que eu falei no bloco anterior, mas você estava conversando aqui numa resenha paralela e não entenderam. Obrigado. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês concordando comigo, que é algo raro. Eu vou dizer uma coisa só para... Né? O Du tem a opinião dele, eu tenho a minha. Tá bem, né? Eu não desrespeito o Libertad, quando eu acho que o Atlético é muito mais time que o Libertad. Eu acho que o Atlético sofreu mais com o Atlético do que com o Milionários. O Galo teve mais dificuldade no jogo da volta com o seu time titular aqui do que teve contra o Milionários, com o Atlético. Então, a Libertadores é difícil. Jogar na Colômbia, sempre, nada é fácil, porque senão não tinha o torneio. Agora, quando você vai comparar adversários, eu não acho que o Atlético tem que se preocupar com o Libertad do Paraguai. Acho que o Atlético tem que se preocupar com o Flamengo, com o Palmeiras. Ah, então o Galo, desrespeitou o Galo, vai atropelar o Libertad. Eu não estou falando isso. Só que eu acho que o Libertad não é um adversário para o Atlético temer. Mas você perguntou o que era menos pior de se enfrentar. O Libertad não é o menos pior desse pote. Tem times dentro desse pote que eu preferia encarar do que encarar o Libertad. Como o Inter, como o por Colo-Colo. E na comparação específica, eu acho que fugir dos brasileiros é uma regra. Porque os brasileiros, você mesmo falou. Eu acho sempre mais complicado. Nos últimos anos, os maiores campeões foram os brasileiros. Então, acho que fugir dos brasileiros é sempre a regra número 1. Mas entre Colo-Colo e Libertad, por exemplo, eu prefiro encarar o Colo-Colo. Porque eu acho o Libertad um time mais encaixado, um time que foi campeão ano passado e manteve a maior parte dos seus jogadores para esse ano, que vem de um trabalho de um técnico que já está lá há algumas temporadas, que tem uma defesa sólida. Você vai jogar lá no Paraguai contra esse time, e aí a gente está falando de um grupo que com o Atlético é uma força do grupo, isso já está estabelecido. Então vamos supor que ele tem um Palmeiras no grupo dele, já é uma segunda força para 2 vagas. Aí você ainda tem um Libertad, você perde para ele lá no Paraguai e empata aqui, isso pode te custar a vaga. Então eu acho que tem que pensar no seguinte, todos os times são difíceis, mas há aqueles em que você tem maior possibilidade de somar dentro e fora de casa, que vai ter que ser a regra, e em especial dependendo de quem venha do pote 1 e do pote 2.